Bom dia. Começa neste momento o programa Opinião Agora, pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Estou ao vivo, ou melhor, estamos ao vivo, porque somos uma equipe. Estamos ao vivo pelo canal 40 e no dia de hoje, sexta-feira, último dia da semana, último programa da semana, nós estaremos voltando, é claro, na segunda-feira, se Deus permitir, mas no dia de hoje você vai acompanhar comigo algumas notícias em evidência já na página dos jornais e também você vai acompanhar comigo uma entrevista, um bate-papo gostoso com o Dr. Jamil de Carvalho Mussouça. Dr. Jamil, que é médico urologista e, diga-se de passagem, um brilhante profissional que entende muito dessa área e vai falar conosco hoje. Vai passar para você também algumas dicas importantes sobre o câncer da próstata, como proceder, como fazer quando você tem os sintomas ou quando você está acometido do câncer da próstata, os medos que a pessoa tem quando se fala em câncer, seja ele da próstata ou outro tipo de câncer. Tudo isso você verá comigo aqui no programa Opinião Agora. Estamos ao vivo pela Rede Opinião, no nosso endereço nas redes sociais, é o MSN, Opinião Agora a 40 UHF. @gmail.com. Você pode participar também pelo opiniãoagora @p1noticias.com e pela nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Este programa tem o apoio do CIMESP, o legítimo representante sindical patronal do setor metal mecânico e também do setor sucroalcooleiro do município de Piracicaba, Rio das Pedras e Saltinho. Quero mandar um abraço ao meu amigo Tarcísio Ângelo Mascarim, presidente do CIMESP e atualmente secretário também do Desenvolvimento Econômico. Dr. Tarcísio, que estará conosco nos próximos dias para também falar do seu trabalho frente agora a esta pasta chamada Desenvolvimento Econômico, nomeado pelo prefeito Gabriel Ferrato. Nós começamos o nosso programa já mostrando as manchetes dos jornais. O jornal Gazeta de Piracicaba traz como título principal, na folha principal, na primeira folha do jornal, o título que traz é o seguinte: empresa quer antecipar entrega do anel viário. A concessionária Rodovias do Tietê, responsável pelo projeto do contorno viário de Piracicaba, quer antecipar em 2 meses a entrega das obras, que estava prevista para outubro deste ano. Portanto, segundo aí o que informa o jornal Gazeta de Piracicaba, a concessionária Rodovias do Tietê deve entregar a obra do anel viário já em agosto, vai antecipar em 2 meses. No jornal A Tribuna Piracicabana, traz como título, inclusive um título de grande importância: Piracicaba perde 1 milhão em ICMS na primeira semana do ano. Piracicaba perde 1 milhão em ICMS na primeira semana do ano. Está subindo lá as imagens, vou pedir para voltar no início das imagens da tribuna, congelar para mim, isso, deixar congelado aí. No ano passado o Estado repassou 6 milhões e 100 mil reais do imposto à cidade. Em 2013 o valor ficou em 5 milhões. Os números da arrecadação do imposto em 2013 não são animadores, disse o secretário de Finanças José Admir Moraes Leite. E na página principal do jornal de Piracicaba, fila na farmácia de alto custo tem demora de até 3 horas. É uma situação difícil, né? Porque, veja bem, essa semana tivemos uma demora de 11 horas de espera de um paciente em uma unidade de pronto atendimento da cidade por uma ambulância do SAMU. A vaga já tinha saído e a ambulância e o paciente esperou 11 horas para ser removido. E agora a fila na farmácia de alto custo tem demora de até 3 horas, segundo informa o jornal de Piracicaba. Mais uma vez, nós lamentamos essa situação, lamentamos. Infelizmente, a saúde ainda no município de Piracicaba tem defeitos e muitos. Nós estamos convidando o secretário de saúde, o novo secretário, Dr. Roberto de Giaimo Pianelli, que é um médico ortopedista, hoje secretário de saúde, para vir até aqui no Opinião Agora, participar conosco e responder o porquê que ainda estão acontecendo esses tipos de coisas, tipos de ocorrências que lamentavelmente é uma vergonha. Eu converso com o médico urologista Dr. Jamil de Carvalho Mussouça, Dr. Jamil, que é também diretor da Isomed e é um médico conceituado no nosso município. Dr. Jamil, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite da Rede Opinião, do programa Opinião Agora, e vir aqui conosco fazer esse bate-papo que é de grande importância para a nossa cidade e para o telespectador. Pois não, o prazer é meu, logicamente é sempre agradável a gente poder esclarecer
alguma dúvida e adicionar algum esclarecimento a respeito da especialidade, né? Muito bem. Doutor Jamil, primeiro você falando de que ainda hoje, quando eu estava vindo para cá, antes de vir aqui para os estúdios da TV, encontrando com um amigo, ele disse assim para mim, você vai entrevistar o doutor Jamil. Eu falei, vou entrevistar o doutor Jamil. Urologista, o que é urologista? Então vamos começar por aí, o que é urologista? O urologista é uma especialidade que lida com o aparelho urinário, basicamente rins, ureteres, bexiga, próstata e trato genital, os genitais, né? Testículo, pênis, etc. Basicamente é isso. Doutor Jamil, dentro ainda desta pergunta, o senhor falou aí sobre os rins, a próstata, o aparelho genital. Existe muito hoje o preconceito, né, de se visitar um urologista, embora a necessidade ela é indispensável. De quando você sente algum sintoma, principalmente rins, próstata ou no órgão peniano, a necessidade de visitar um urologista era indispensável. Mas ainda existe muito preconceito do paciente procurá-lo e ter aquela vergonha, ter aquele receio? Bom, eu acredito que o preconceito maior ainda é só em relação à próstata. Do restante não, porque quem está com cólica renal vai querer resolver o problema, né? Se está com infecção urinária, vai querer resolver o problema de alguma maneira e o mais rápido possível. Agora, a próstata, como implica o famoso toque retal, né? Sim. Então, tem a tendência a afastar os homens que provavelmente vão ter que submeter esse tipo de exame, né? Muito bem. É só nesse sentido. Nós temos uma pergunta aqui já de um internauta nosso, o Jair de Campos, que ele pergunta o seguinte: existe um exame de sangue ou de urina que é feito para não necessitar de fazer o toque da próstata? Isso é verdade? Não. Logicamente, o exame que existe é o exame de sangue, que é o PSA, né? Que é o antígeno prostático. Sim. Você faz esse exame, logicamente, para ter uma ideia se existe alguma alteração que você possa se preocupar em relação ao câncer de próstata. Mas você fazer o diagnóstico unicamente baseado no exame de sangue, realmente está sujeito a falhas, né? Porque você sempre precisa unir os dois exames, o exame de sangue, o exame do retal, porque às vezes você tem um exame de sangue que não concorda com o exame prostático e vice-versa, né? Então, de uma maneira geral, não existe diagnóstico seguro só com o exame de sangue. E um paciente, doutor, quando ele pressente que ele está com algum problema, vamos falar em particular na próstata, qual é o primeiro procedimento que ele tem que tomar? Além de, claro, visitar o urologista. Bom, aí, logicamente, você tem o problema você tem vários problemas na próstata, não é só o câncer. Não é só o câncer. Não. Você tem processos inflamatórios, né? Processos obstrutivos devido ao crescimento da próstata, principalmente em relação à idade, né? Sim. Então, de uma maneira geral, você precisa focar exatamente qual a preocupação do paciente, né? Em relação à próstata. Nós temos uma pergunta aqui do João Batista Barbosa. Ele pergunta o seguinte: qual a idade para se fazer o exame da próstata? Olha, teoricamente, a gente se preocupar com câncer na próstata após os 40 anos. Principalmente se você tem um histórico familiar com membros assim de primeiro parentesco, irmão, pai, etc., que tiveram câncer de próstata, porque estatisticamente você tem 25% mais de chance de desenvolver o câncer de próstata do que quem não tem esse tipo de histórico, né? Então, essa é a idade. Agora, de uma maneira geral, aí se deve, que a gente nunca sabe, que o câncer de próstata tem em todas as idades, entendeu? Sim. Todas as idades não, todas as faixas do PSA, que é o exame da próstata, né? Então, você nunca sabe, já tive pacientes com 40 anos com nódulo prostático, já câncer bem evidenciado e assim por diante.
Então você deve pelo menos fazer o primeiro exame aos 40. Depois, dependendo daquilo que você encontra no exame, você vai orientá-lo se é preocupante ele ficar mais tempo ou não sem fazer o exame. Mas geralmente a partir dos 40 e, dependendo das circunstâncias, uma vez por ano daí para frente, né? Certo. E dentro desse assunto, doutor Jamil, o senhor citou aí que não é somente o câncer de próstata, existe a inflamação e tal. Geralmente, quando o paciente percebe algum sintoma e ele acha que é da próstata, a primeira coisa que vem na cabeça, estou com câncer, não é? Geralmente é assim. Isso não é só no segmento da próstata, em todos os segmentos. Existem as pessoas que são as chamadas hipocondríacas, né? Que dizem assim, não, eu devo estar com câncer, não é possível. Como lidar com esse tipo de situação, doutor? Bom, aí é mais provável que quem tem algum sintoma da próstata pense em câncer de próstata quando você já está na faixa etária, né? Ou seja, dentro daquela idade que é mais propício você desenvolver o câncer de próstata. O indivíduo jovem que acha que tem algum problema na próstata, provavelmente ele acha porque ele deve estar com algum sintoma urinário. Sim. Ardor, dor para ejacular, algum corrimento, ou teve alguma doença venérea, coisas desse tipo, né? Então, não é próprio ele estar pensando em câncer de próstata numa idade jovem, mas sim numa idade, numa faixa etária mais elevada, né? Principalmente depois dos 40. Ótimo. Nós temos uma pergunta aqui do internauta, do Luiz Gustavo, ele pergunta o seguinte, sangue na urina, não sempre, às vezes ou outra, qual é o significado? Olha, o sangue na urina sempre é preocupante, né? Porque você pode ter sangramento por vários motivos. Você pode ter sangramento por infecção, por exemplo, a cerebrocistite, né? Que é a infecção urinária. Sim. Você pode ter sangramento por causa de uma hipertrofia prostática exagerada, com necrose da próstata, que leva a sangramento. Você pode ter sangramento por causa de um tumor vesical, né? E cálculo, presença de cálculo, ou pedras, ou na bexiga, ou no rim, ou no ureter, etc., pode levar ao sangramento e assim por diante, né? Agora, o sangramento intermitente, se for visível, olho Sim. nu, que a gente chama macroscópico, né, que não é só no microscópio, às vezes pode estar relacionado ao câncer de bexiga, porque o câncer de bexiga, tumor de bexiga, né? Sim, tumor de bexiga. Ele pode sangrar e de repente, porque à medida que ele cresce, ele necrosa a superfície dele, sangra, depois cicatriza, depois numa outra ocasião pode sangrar novamente e tal. Então isso justificaria essa pergunta dele, né? Quer dizer, a pessoa percebeu ali alguns O sintomas? sangue sempre é importante, Sempre. não pode deixar sem investigação, esse que é o ponto. Muito bem. Nós temos aqui mais perguntas de internautas. Eu quero agradecer os internautas que estão participando conosco nesse momento, estão interagindo conosco, como nós anunciamos anteriormente, que hoje estaríamos fazendo bate-papo com o Dr. Jamil de Carvalho Mussouça, que é médico urologista, e são assuntos importantes no que se refere ao sexo masculino. Nós temos muitos internautas fazendo as perguntas, nós vamos tentar aqui colocar as perguntas para o doutor, mas nós vamos para um rápido comercial e nós voltamos em seguida. Não saia daí, aguarde. Estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Estamos ao vivo. Você pode participar através dos nossos endereços nas redes sociais. Você participa pelo nosso MSN, Opinião Agora 40UHF@gmail.com, também pelo nosso e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com e pela nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Eu estou fazendo aqui um bate-papo com o doutor Jamil de Carvalho Mussouça, doutor Jamil, que é médico urologista. E eu vou fazer uma correção aqui, quando estava terminando aí o primeiro bloco, eu disse um médico especialista com a parte masculino, mas na realidade o médico é dos dois, de ambos os sexos, masculino, feminino. Ele consulta desde criança até adulto de ambos os sexos, correto, doutor Jamil? Então, fazendo essa retificação aí, nós estamos ao vivo e ao vivo é mais fácil para nós retificarmos. Mas nós temos uma pergunta aqui, doutor Jamil, bastante importante, em se falando ainda na parte renal. A Maria Angélica do bairro Secap, ela está dizendo aqui que ultimamente ela sente fortes dores na região das costas, próximo do rim.
Isso é um sintoma de possível problema renal? Ela já foi na rede pública e até agora nada foi resolvido e as dores continuam. Maria Angélica, é normal a rede pública por enquanto, né? Mas nós estamos trazendo o secretário aqui para falar sobre isso na próxima semana. Doutor Jamil. Bom, aí logicamente você vai precisar fazer um exame clínico do paciente para saber se a dor é relacionada à parte urológica ou não, porque é muito comum a confusão de problemas ortopédicos ligados Sim. à coluna, né, como sendo problema de natureza renal, certo? Então, ela precisaria fazer um exame de urina para ver se tem alguma alteração, principalmente sangue, porque é muito comum problema renal está relacionado com sangue na urina e assim por diante. Segundo, tipo da dor, as dores ligadas ao rim, principalmente, não tem relação com posição, por exemplo. É muito comum o paciente falar, eu tenho dor, não posso nem abaixar, ou não posso virar. Geralmente isso diz respeito mais à parte ortopédica, né, de coluna e tal. Mas isso eu estou falando de uma maneira geral. Sim. Agora, é lógico que a gente só pode dar uma opinião final se você fizer uma avaliação completa baseada, porque tanto o urologista às vezes tem dúvida se a dor é de causa renal ou não, como o ortopedista também tem dúvida se a dor é de causa ortopédica ou não, se não fizer os exames adequados, né? Entendeu? Muito bem. Ainda pegando um gancho nessa pergunta aqui da Maria Angélica, a Lourdes, lá do bairro Taquaral, ela pergunta o seguinte: no caso dessas dores, tomar um medicamento achando que é para o rim, ou tomar um medicamento achando que é dor muscular, é correto? Olha, se você está com dor e não sabe o que está acontecendo, eu acho que não tem contraindicação nenhuma você tomar um medicamento que vai aliviar as dores enquanto você não procura a assistência adequada, né? Entendeu? Muito bem. Não tem nada, não tem problema. Nós temos a pergunta do Ângelo, do bairro Alvorada. Como eu posso, num pré-diagnóstico, detectar se tem algum problema na próstata? Olha, se o paciente é assintomático, quer dizer, se ele não tem queixa nenhuma, evidentemente que é um exame preventivo que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que ir ao médico, sem presunção de nada, ele vai ser examinado e se encontrar alguma coisa, então é que se dirá ou não se ele tem ou não algum problema. Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer aos internautas que estão interagindo conosco, mandando as suas perguntas, e o doutor Jamil de Carvalho Mussouça, médico urologista, especialista em urologia, está aqui conosco hoje respondendo. Olha, lembrando você, telespectador, que o que o doutor Jamil está passando hoje para vocês e para nós é praticamente uma consulta hoje particular, gira em torno de 200 a 200 e poucos reais. E o doutor Jamil dispôs do seu tempo hoje como amigo, como parceiro nosso, e veio aqui para responder essas perguntas de grande importância. Nós temos a próxima pergunta aqui, entrando agora, doutor Jamil, no assunto das doenças venéreas. Aqui o Saulo, do bairro Santa Terezinha, ele pergunta: quais os sinais que costumam aparecer no pênis no caso de doenças venéreas? Logicamente, isso depende da doença, né? Temos muitas, né, Tem doutor? uma variedade muito grande, né? Sim. De qualquer maneira, qualquer lesão que seja persistente deverá ser examinada para se poder fazer o diagnóstico adequado. Não dá para dizer qual, assim, apenas do ponto de vista teórico, sem ver ou sem examinar, para dizer que tipo de doença que ele tem, né? Muito bem. Resumindo, você percebeu algum problema, detectou algum problema, seja na parte renal, seja na parte da próstata, ou então seja na parte genital, tanto o homem como a mulher, o primeiro procedimento é procurar o urologista, não tem a menor dúvida disso. Nós temos uma outra pergunta aqui: quais são os principais cuidados que devemos tomar na higiene genital dos bebês? Pergunta aqui a senhora Maria de Lourdes Padovani, lá do bairro Tupi. Bom, a criança é como um adulto, né? Quer dizer, a higiene implica numa higiene através de água e sabão, principalmente, né?
de todo o corpo e do genital, inclusive, sempre que possível. A criança, é muito frequente você ter o problema de fimose em criança, né? Sim. Que é aquela circunstância em que você não consegue arregaçar o prepúcio, que é aquela pele que cobre o prepúcio. Cobre a cabeça do pênis, né? Sim. Então, sempre que possível, a higiene completa dos genitais deveria ser feita após o arregaçamento dessa pele, lavar com água e sabão e botar para frente de novo. Agora, nos casos em que não há possibilidade disso, evidentemente que você não pode poder forçar nada. Isso tem que ser resolvido de acordo com o pediatra, né? Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui, o qual o internauta pede para não ser identificado, nós vamos respeitá-lo, mas a pergunta é o seguinte: na relação sexual anal, existe a possibilidade de prejudicar a próstata? Depende, né? Se você tiver uma relação anal sem proteção, sem a camisinha, né? Logicamente o ânus é um intestino, é uma área altamente contaminada por várias bactérias, parasitas, etc. Então, teoricamente, você pode adquirir, numa situação dessa, uma doença uretral, né? Que seria a tal de uretrite, que é uma infecção e inflamação da uretra, que é o canal da urina, que eventualmente vai, vamos dizer, atingir a próstata, eventualmente, né? Ok. É assim que funciona. O Lucas, do bairro Jardim Tóquio, pergunta: a masturbação ajuda a prevenir o câncer da próstata? Não há indicação nenhuma nesse sentido, sabe? É lógico que, vamos dizer, estatisticamente não tem trabalho nenhum que indique essa relação da masturbação ou da frequência da ejaculação com o câncer de próstata. Agora, logicamente é saudável que você tenha uma frequência ejaculatória adequada para manter a função, vamos dizer, a fisiologia do órgão, né? Qualquer órgão tem que ser usado assim de uma maneira mais ou menos constante para poder manter a sua saúde, né? Ok. E pegando um gancho nessa pergunta aqui do Lucas, doutor Jamil, eu quero aproveitar e perguntar para o senhor, também na parte de dificuldade com ejaculação, também essa área é com o senhor também, a parte de urologia. Tá. O João aqui da Vila Monteiro pergunta, Vila Monteiro inclusive aqui pertinho de nós, vitaminas ajudam a prevenir o câncer da próstata? Não tem nenhum trabalho que afirme ter qualquer vantagem com o uso das vitaminas. Teve em relação a alguns alimentos, tipo tomate por causa de uma substância própria dela, que eventualmente foi aventado que seria um protetor contra o câncer de próstata, né? Inclusive ocorreram vários trabalhos, etc. Mas no fim acabou, vamos dizer, eliminando a ideia, quer dizer, não tem nada que realmente comprove a eficácia do uso desses medicamentos, dessas substâncias alimentares. Da mesma maneira como falam do selênio, da castanha do Pará, né? Também é outra que foi aventado como protetor do câncer da próstata, etc. Quer dizer, especificamente não tem nada. Agora, nada contraindica o uso de uma dieta geral, né? Sim. Você ter uma alimentação adequada e composta dos vários alimentos saudáveis, vamos dizer, que você tem acesso, mal não vai fazer de jeito nenhum. Ok. Agora, você não pode confiar como remédio, né? Sim. O Gustavo Damaso, do bairro Jardim Monte Cristo, ele pergunta o seguinte: os anabolizantes, os esteroides, segundo dizem, prejudica futuramente não só a ereção, como também os órgãos renais. Isso é verdade ou é mito? Não, é verdade, porque quando você usa os andrógenos, vamos dizer, que é a testosterona, geralmente que o pessoal costuma usar para efeito de hipertrofia muscular nas academias, etc. Na realidade, em vez de aumentar a masculinidade do indivíduo, é o contrário, que existe um processo de aromatização que ocorre no fígado, em que essa testosterona é transformada em estrogênio, que é o hormônio feminino.
Então pode ocorrer até o contrário, né? Entendeu? Dependendo do uso dele. E, logicamente, quando você usa um hormônio exótico, vamos dizer, fora daquele que você tem, você tem a sua produção normal de testosterona no testículo, na suprarrenal, etc. Se você passa a usar uma fonte externa, você inibe e atrofia a sua própria produção. E, eventualmente, você pode ficar um dependente da testosterona exógena, né, de fora, que você tem que aplicar continuadamente. Então, realmente, a gente, quando faz a tal de reposição hormonal, você não faz porque o sujeito chega lá e fala, eu estou fraco, preciso tomar hormônio, não sei o quê. Você tem que ser muito criterioso nessa reposição, porque você pode bloquear a produção própria dele e ele ficar um dependente do uso constante da testosterona externa, né? Doutor, e pegando aqui um gancho também nessa pergunta que ele fez, existem aquelas pessoas que dizem assim, mas eu não tomo anabolizante, eu não tomo as chamadas bombas, né? Eu tomo uma vitamina, um complexo, um suplemento alimentar, mas a gente percebe que a pessoa, eu tenho mesmo, até na família, alguns parentes, a gente percebe que a pessoa está se inchando, está ficando grande, né? Mesmo com esses suplementos, lembrando que nós não estamos aqui para criticar os suplementos, e sim informar a você, telespectador, quais são os sintomas e as causas se você tomar alguma vitamina, algum medicamento, algum suplemento de forma errada, mas quais são as causas que esses suplementos também causam, aliás, entre aspas, suplementos, né? Os suplementos alimentares, vamos dizer, sem contar o andrógeno, que é a testosterona, né? Apenas por via alimentar, sim, geralmente são ricos em derivados do nitrogênio, ricos em nitrogênio, né? Isso, logicamente, representa uma sobrecarga da função renal. E, dependendo do indivíduo, se já tem algum problema, só vai contribuir para piorar mais ainda. Então, deve ser usado com muito critério e com uma certa seletividade em relação ao paciente, etc., né? Não são todos que devem fazer uso deles. Muito bem. Aqui tem uma pergunta da Célia Ferraz, ela diz o seguinte: toda criança, ao nascer, há necessidade de se fazer o corte do prepúcio? Olha, isso é um preceito, vamos dizer, mais bíblico, né? Judaico, etc. Os judeus é que usam sistematicamente fazer a postectomia logo que nasce. Os meus filhos, por exemplo, passaram por isso, né? Passaram por isso. Eles nasceram lá nos Estados Unidos, então lá os médicos, quando o obstetra, né? Sim. Ele mesmo fez a postectomia, porque eles fazem com um aparelhinho e tal, o tal de gonco, né? Uma espécie de um sininho e tal, que põe em cima da cabeça, protege a pele, a glande, e já faz ali na hora, né? Não precisou nem o pai deles fazer, né? Que é especializado na área. Então, eles mesmos costumam fazer. Então, esse é um preceito bíblico, mais de origem judaica, etc. Agora, você não pode, tanto faz, porque você não é obrigado a fazer a postectomia quando nasce. Sim. Porque, vamos dizer, o prepúcio você pode quase comparar com um botão de rosa, vamos dizer, né? Ele nasce fechado, e depois, com o tempo, ele abre. E o prepúcio tem essa característica, ele é imbricado e, eventualmente, ele pode abrir espontaneamente, né? Quase sempre, é mais frequente que isso ocorra. Até você forçar, inclusive, não é muito interessante, porque você vai traumatizar aquele anel do prepúcio. Sim. E toda vez que você traumatiza no sentido de romper, às vezes, parte daquela pele, vai piorar porque vai cicatrizar e fechar mais ainda, né? Então deve ser feito com bastante critério e orientação. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Jamil, lembrando que o programa está aberto à participação de todos pelas redes sociais e todas as perguntas que forem feitas aqui, elas serão bem-vindas. Cabe ao doutor Jamil responder, né,
diante da necessidade de cada um. Até tem algumas perguntas que geram um pouco de receio, geram um pouco de vergonha, mas nós vamos colocar aqui no ar. E aqueles que pediram para não se identificar, nós não vamos identificar, vamos respeitá-lo. Você participa pela Opinião Agora, é o nosso MSN, opiniãoagora40h@gmail.com, o nosso e-mail é opiniãoagora@punoticias.com e o nosso Face, a nossa página no Facebook é o facebook.com/opinião agora. Você participa ao vivo. Eu quero mais uma vez agradecer os internautas e as internautas que estão participando. Nós temos uma pergunta aqui que era um pouco cômica, doutor, mas nós vamos fazer a colocação, não vamos identificar o internauta, a colocação de piercing no pênis afeta o mesmo? Olha, o piercing é uma coisa... Vão pacientes lá com esses casos, doutor? Fala a verdade, eu nunca atendi um paciente que tivesse piercing no pênis. Mas eu tenho histórico, vamos dizer, né? Em certas... os asiáticos, que são muito comumente ligados a esse fetichismo aí sexual, né? Usar o chifre do rinoceronte para aumentar a atividade sexual e outras coisas mais, né? Sim. Então lá eu li uma vez o relato de um que tinha colocado, ou alguém colocou, deve ter sido um urologista asiático lá, não lembro de que país que era, chumbos, bolinhas de chumbo, embaixo da pele, ao longo do pênis. Sim. Né? Então ficaria uma coisa assim extremamente, vamos dizer, bem irregular. Sim. Isso teoricamente provocaria um aumento da satisfação sexual, pelo menos era essa a ideia. Agora, o uso do chumbo, logicamente, é contraindicado, porque o chumbo é tóxico, ele é absorvido, vai para o cérebro, uma série de coisas, né? Mas foi o que aconteceu. É a vontade dele. Nós temos uma pergunta aqui também que é bastante engraçada, né? Nós estamos ao vivo, e ao vivo você sabe como é que é, a nossa produção aqui acabam rindo das perguntas, né? Mas eles estão rindo porque eles têm vontade de fazer essas perguntas e não fazem. Então, eles aproveitam o gancho do telespectador, não é verdade, doutor Jamil? Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos logo, sempre com o apoio do CIMESP, o legítimo representante sindical patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Rio das Pedras e Saltinho. Nós voltamos já com mais perguntas para o doutor Jamil. Estamos de volta com o programa Opinião Agora, através da Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Olha, nos bastidores aqui surgiram tantas perguntas que vocês nem imaginam, viu? Inclusive dos nossos colaboradores aqui da TV, da Rede Opinião, tá? E nós vamos fazer aqui. Mas eu quero mandar antes um abraço ao meu amigo Jaziel Jaime, que nos assiste nesse momento através da Rede Opinião no canal 40, e nesse momento está assistindo o programa Opinião Agora. Também ao Diego Santos, meu amigo Diego Santos, que é um telespectador assíduo do nosso programa. E mandar um forte abraço também aos nossos amigos, o Luiz Fânio, do Sindicato da Alimentação, é o meu amigo Milton Costa, o Miltinho, do Sindicato da Construção Civil de Piracicaba. Muito obrigado a esses amigos e tantos outros que nesse momento nos assistem. É gostoso que às vezes a gente está pela rua da cidade, eu chego em algum lugar, olha, eu assisto o seu programa, eu vejo o seu programa. Então, para você que me assiste nesse momento e que já nos conhece, é nosso amigo, receba aí o nosso grande abraço e o nosso muito obrigado pela audiência. E a você, internauta, que está participando, o nosso eterno agradecimento por você colaborar para que esse programa possa continuar no ar, levando até você as informações necessárias, principalmente na área da saúde, como estamos conversando aqui hoje com o Dr. Jamil. Dr. Jamil, mais uma pergunta aqui cômica, que diz o seguinte: o excesso de relação sexual pode afetar o pênis? Não, o pênis não sofre, é um processo de desgaste, né? A única coisa que pode acontecer, o pênis para manter, vamos dizer, a saúde dele, ele não pode ser traumatizado. Então, quando numa relação sexual, é importantíssima a lubrificação. Ou lubrificação natural, que é aquela que se obtém através do preparo da mulher antes da relação, ou através de uma substância, de um lubrificante farmacêutico, né, que você usa para evitar o atrito, que o atrito provoca muita irritação do
prepúcio, da área coronária, que é aquela da garganta ali do pênis, e assim por diante, né? Ok. Dentro desse assunto, doutor Jamil, eu quero aproveitar e perguntar para o senhor, esse lubrificante, esse líquido lubrificador que o pênis solta antes dele se ejacular, no contato com um outro órgão genital, e que esse outro órgão genital esteja cometido de alguma doença, ele transmite através somente desse lubrificador que o pênis solta? Aí, logicamente, ocorre nas duas vias, né? Tanto do homem para a mulher, como da mulher para o homem, né? Agora, a lubrificação que eu digo é que quem lubrifica mais numa relação é a mulher, né? Através da fisiologia dela. Sim. Ela tem uma produção de secreção vaginal muito grande, que serve como lubrificante numa relação bem preparada, né? Agora, quando não existe isso, por qualquer motivo, você tem que usar um lubrificante externo, né? Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui, essa pergunta também é muito interessante, é do Eduardo Ferraioli. Ele é lá do bairro Jardim Caxambu, e ele pergunta o seguinte, essa pergunta ele está direcionando, perguntando sobre um amigo dele, essa questão da pergunta, então que fique muito claro, tá? Ele pergunta o seguinte, ele tem um amigo que tem um problema de tomar os famosos azuizinhos, pelo que ele está explicando aqui, só que o amigo dele tem apenas 26 anos de idade, é prejudicial? Não, aí esse problema sexual ocorre em todas as idades, né? Não é só dependente de idade avançada, nem coisa alguma. Pode ocorrer em qualquer idade, ou por questões de saúde, se o paciente é diabético, ou tem um problema neurológico, ou qualquer outra natureza que possa afetar o desempenho sexual dele, ou principalmente por questões psicológicas, né? Isso é muito comum. Você ter problemas de origem emocional, por qualquer razão, ou devido à criação que ele teve, etc., né? Então, nesses casos, quanto mais você persiste com o problema psicológico, mais ele se agrava e, eventualmente, pode se transformar, além de psicológico, num problema real, vamos dizer, né? Ok. Então, não existe nenhum problema de você usar esses medicamentos aí, porque hoje existem para isso, porque antigamente nem existia isso aí, era muito mais problemático. Mas hoje você tem essa opção de usar esses medicamentos que ajudam você a ter uma ereção adequada e evitam, logicamente, uma progressão ou piora desses sintomas, né? Ok. Doutor, pegando aí também um gancho nessa fala do senhor sobre os famosos azuizinhos, né? Eu tenho um caso, tomei conhecimento há poucos dias atrás, do filho de um amigo meu de apenas 17 anos de idade, que ele achou que ele teria que tomar metade desse comprimido para poder ver qual era a reação. Ele tomou. E os sintomas que ele teve de imediato foi um disparo cardíaco, e ele até achou que ele ia vir a óbito. O menino contando, o pai comentou comigo isso já uns 20 dias atrás. Então, para esses garotos de 16, 17 anos que acham, né, que tem que, tomando pelo menos metade, fica mais homem, dura mais a ereção, qual é o recado que o senhor tem para passar? Então, é o seguinte, quando você toma esses medicamentos, o azulzinho é tal de sildenafila, né? Tem vários, tadalafila, vardenafila, etc. Azulzinho é o nome que eles usam. É o nome né? folclórico aí folclórico. Da coisa, né? Quando você usa, você pode ter uma reação vasomotora, que a gente chama, né? É muito comum você ter, por exemplo, um afluxo de sangue maior aqui. Você tem a sensação do rosto ficar quente, vamos dizer, como se fosse o Hulk, vamos dizer. Sim. Né? Vira o incrível Hulk. Fazer analogia, né? Mas geralmente não tem consequência maior. O problema de você usar esses medicamentos é principalmente o paciente que já teve infarto, né? Que ele é um vasodilatador, então ele pode abaixar a pressão, e o paciente infartado ele toma um medicamento para manter uma circulação constante ali das artérias coronárias, etc. Então, um medicamento desse tipo pode potencializar o medicamento que ele já usa para pós-infarto e levar a uma situação de perigo até, né? Mas, de uma maneira geral, a pessoa saudável não teria
maior. Ele ficou talvez impressionado pela Isso. reação vasomotora reação, que alguns podem ter, né? Muito bem. Nós temos ainda 10 minutos finais. Nós respondemos aqui as perguntas dos internautas, o qual quero agradecer por terem enviado as perguntas e terem interagido conosco através do programa Opinião Agora. Então, nesses últimos 10 minutos, eu quero falar com o Dr. Jamil um pouco sobre o fato dele opinar pela medicina no setor urológico e também quero falar com o Dr. Jamil sobre algumas questões que são rotinas, que são de praxes, como, por exemplo, são quantos anos hoje de medicina, Dr. Jamil? De medicina, prática, pós a residência, etc., que você faz 6 anos de medicina, depois mais 6 anos de residência e internato, né? Sim. Então são 12 anos. Você vai começar a trabalhar depois de 12 anos de formação. Embora a residência já está trabalhando, né, doutor? Não, já está... a residência é só treinamento. Só treinamento. Só treinamento. Você não trabalha normalmente. Mas já faz 45 anos que eu trabalho, né? 45 a 47 anos. E isso daí já veio de criança? Na especialidade. Na especialidade. Né? Na especialidade. Isso já veio de criança. Por exemplo, quando eu cresci eu quero ser médico ou não? Eu acho que você escolher uma profissão depende das influências que você recebe, né? Eu, por exemplo, sou de uma cidade lá do interior de São Paulo e tal, que as influências só assim, influências casuais, vamos dizer, que a gente tinha naquela época, etc., né? Então, medicina para mim foi uma escolha, não sei bem porquê, mas talvez pelo tipo de literatura que eu tive acesso, me interessou, qualquer coisa assim, né? Agora, eu acho que a vocação realmente é uma coisa muito relativa, né? Você tem vocação para ser médico, ser engenheiro. Eu acho que a vocação quem faz é você mesmo. É o próprio profissional. Profissional, porque desde que você faça bem a sua... vamos dizer, se tem uma formação adequada na parte que você escolheu, a tendência é você gostar cada vez mais. Isso representa a tal de vocação, né? Ok. E o senhor atende em consultório particular e o senhor também é médico da Ampla? Médico da Ampla, E bom, diretor da Isomed. Hoje em dia a medicina você sabe que é socializada. Sim. Né? Então, você 99% provavelmente é socializada no sentido de que depende você não é dono do paciente, alguém é dono do paciente que manda para você, né? Tanto faz Ampla, Unimed, Banco do Brasil, ou qualquer outra, Santa Casa, assim por diante. Né? O senhor atende pelo SUS também, doutor Jamil, ou não? Eu atendo SUS, não. Eu atendo SUS cirurgicamente, sabe? Cirurgicamente. Né? Tá. Eu não evito, não tenho nenhum preconceito de fazer cirurgia pelo SUS. Ok. E doutor, como médico hoje, o senhor atende particular, atende pelo plano de saúde, mas como médico hoje no setor de urologia, por exemplo, como o senhor vê a situação do SUS hoje em Piracicaba? Olha, a situação do SUS eu acho que é igual, até que não é tão ruim comparado com o que a gente vê na televisão, etc., né? Por aí afora. Eu acho que o SUS tem até um atendimento até bem adequado. Eu não sei bem assim, em termos de posto de saúde, porque a gente não tem contato com isso, né? Ok. Mas, de uma maneira geral, vamos dizer, os pacientes que nos procuram em relação à especialidade, etc., demora certas coisas, etc. Você nem sempre tem a mesma agilidade, vamos dizer, de atendimento que você gostaria de ter, como em relação ao convênio, etc. Mas, no fim, dá um atendimento adequado. Mesmo estando aí com um quadro um pouco reduzido, como é o caso de urologistas, por exemplo, né? Sabemos que nós temos muito pouco no SUS. Eu não tive tempo de levantar essa informação, vou estar passando na semana que vem, mas se não me engano nós temos acho que 1 ou 2 urologistas pelo SUS. Agora, doutor, ainda em si falando na parte do atendimento do SUS e se levantando essas situações, como o senhor bem colocou aí, que às vezes é um pouco de demora, tal, né? Agora, hoje de manhã ainda, quando eu me preparava para sair para o trabalho, eu acompanhava um noticiário em uma das emissoras de televisão e lá foi noticiado um caso onde a pessoa
ela foi para ser atendida num convênio particular e o atendimento no convênio particular dela era demorado. Ela só conseguia consulta para dali quase 60 dias. Particular. Só que se ela pagasse, ela era consultada já no outro dia de manhã. Ah, sim, você diz, pelo SUS era 60 dias. Não, 60 dias no convênio particular. Particular, você fala particular. Convênio? Isso, exato. Convênio. Isso, ela tem um convênio particular. Não é o caso da Ampla, só fazendo uma comparação. Por exemplo, ela foi até o hospital da Ampla ou a clínica, ela precisava de um médico e nós só temos para daqui 60 dias. Agora, nós temos particular, se a senhora quiser, o particular eu marco para a senhora amanhã. A senhora paga a consulta e eu marco para amanhã. O que significa isso, doutor? Como pode essa situação hoje dentro do particular? Eu não entendo essa posição, porque no meu consultório, por exemplo, a política nossa é seguir o preceito que é de lei hoje, Sim. que você tem que, na especialidade, no máximo 15 dias, etc. Mas nós atendemos dentro desse prazo tranquilamente. Urgência, sem dúvida, é atendida no dia, não tem... E isso o senhor está falando do consultório particular ou da Ampla? Particular, que eu digo, existe confusão de particular, porque antigamente particular é a pessoa que pagava na hora. Sim, né? Hoje é o convênio. Hoje o pessoal chama de convênio, chama de particular, que na realidade não é o caso. Que aliás o SUS não deixa de ser um convênio também, né? O SUS é um convênio também, então o SUS é um convênio. E os outros, como ele disse, Ampla, Unimed, Banco do Brasil, Santa Casa, tudo são a medicina socializada, que você atende com guia no consultório, não sob pagamento. Okay. Né? Entendeu? Agora, a questão que você pergunta foi em relação... Em relação à pessoa, ela vai, por exemplo... a demora. Ela demora no convênio, mas se ela fizer o particular, ela pagar, ela já é consultada no outro dia, com o mesmo médico que atendê-la no convênio para dali 60 dias. Bom, eu não posso dizer nada, porque eu não sei a realidade dos outros consultórios. Eu estou passando para você a realidade do meu consultório. Do seu consultório. Assim, eu acho que é inadmissível você deixar um paciente esperando 60 dias. No meu caso, na minha especialidade, isso não tem nem possibilidade, porque o indivíduo precisa hoje. Por isso que eu falei, se é urgente, se ele fala que precisa por isso ou por aquilo, é atendido no dia. Se não, se tem coisa de rotina, pode esperar uma semana ou qualquer coisa assim, né? Ok, eu tive aqui o prazer de conversar com o Dr. Jamil de Carvalho Mussouça. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Jamil aqui e agradecer a você, telespectador, que esteve conosco até agora, nos acompanhou. O Dr. Jamil fez uma consulta aqui gratuita praticamente, porque através da participação dos internautas, e que foram muitos, eu quero agradecer a vocês que participaram, nós pudemos levar até você, telespectador, as informações sobre a área da saúde no setor urológico, e isso tanto no masculino como no feminino, de crianças até adulto. Então, muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Nós voltamos na próxima segunda-feira ao vivo. Nós convidamos para vir estar aqui o doutor Ronaldo Moschini, que é ginecologista especializado nesta área e também é vereador em Piracicaba. Estamos aguardando a confirmação da assessoria do médico para que ele possa estar conosco na segunda-feira ao vivo das 11 ao meio-dia. E um ótimo final de semana a vocês todos. Em nome do CIMESP, nós ficamos por aqui. Até segunda. Tchau. Okay?